Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Balaão aparece na Bíblia, neste livro de Números, no contexto da peregrinação dos filhos de Israel, quando eles chegam, depois de saírem do Egito e de terem andado 40 anos no deserto, eles chegam às campinas de Moabe. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Balaque, que era rei de Moabe, ele temeu muito diante do povo de Israel, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão. Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo. Então Balaque, rei dos Moabitas, ele vai chamar Balaão, e ele vai lhe dizer: Eis que um povo saiu do Egito que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então Balaque mandou chamar Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel que ele temia grandemente. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Porventura poderei eu pelejar contra ele e o lançarei fora. Balaão, ele conhecia a Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. Ele era um profeta de Deus. E por isso, quando os homens que foram enviados por Balaque chegaram junto de Balaão com preço dos encantamentos nas suas mãos, Balaão ficou muito impressionado e foi perguntar a Deus se podia amaldiçoar o povo, que era o povo de Deus. E na manhã seguinte Balaão levantou-se e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir connosco. Porém Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles que vieram a Balaão, e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. E Balaão, ele respondeu da forma correta e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então, por um lado, Balaão, ele sabia que não podia desobedecer a Deus. Mas, por outro lado, ele queria o prémio, ele queria a honraria, ele queria os bens. E por isso ele disse: Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. O Senhor já tinha dito, mas ele voltou a buscar o Senhor e a consultar o Senhor, porque ele queria o prémio. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vierem a chamar, levanta-te e vai com eles. Então o Senhor disse a Balaão para ele ir com eles. Já que Balaão queria tanto ir com eles, Deus fez aquilo que Balaão queria. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E este Deus que disse para ele ir, mas disse para ele ir porque ele queria ir, fez-lhe a vontade. O Deus que já tinha dito para Balaão não ir, a ira dele se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. A jumenta, ela viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo.
Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão falou com a jumenta. Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Balaão fala com a jumenta. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. A palavra de Deus para Balaão era: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Mas Balaão, ele queria o prémio. E por isso todo este texto que nós lemos, em que Deus disse para ele ir, mas quando ele ia, Deus ia matá-lo. A ira de Deus se acendeu contra ele. Como é que nós podemos ter a certeza que Balaão estava atrás do prémio e não exatamente a querer obedecer a Deus? Porque Judas, no Novo Testamento, na carta de Judas, no versículo 11, nós lemos: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Deus disse: Não irás com eles. Balaão insistiu. Depois de Deus ter dito para não ir, Balaão consultou o Senhor mais uma vez. E o Senhor disse para ele ir. E quando ele estava a ir, Deus quis matar Balaão. E isso foi mais uma manifestação da sua misericórdia. Pois no caso de Balaão cair em si, se arrepender da sua teimosia, ele não precisava de ir fazer aquilo que ele fez em desobediência a Deus e não precisava de acabar, como lemos no capítulo 31 deste livro de Números, no versículo 8, ele não precisava de acabar morto às mãos dos filhos de Israel. Mataram mais além dos que já foram mortos os reis dos Midianitas, Evi, Requém, e Azur, e Ur e Reba, 5 reis dos Midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Deus, na sua soberania, deixou Balaão ir, mesmo contra a sua vontade. No entanto, Deus tinha dito a Balaão para não ir, porque a palavra de Deus é verdadeira. O que ele diz é certo, é perfeito, é para o nosso bem. Mas apesar de Deus dizer a Balaão para ele não ir, Balaão foi. Ele decidiu ir e Deus não o impediu. Embora Deus pudesse tê-lo matado, como nós vemos no episódio com a mula. Deus disse a Balaão para ele não amaldiçoar a Israel. E assim foi, porque Balaão foi usado por Deus para abençoar Israel. Ou seja, Deus, na sua soberania e poder, não deixou que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Isto significa que neste mundo, quando alguém desobedece a Deus, o plano de Deus nunca vai deixar de ser concretizado. E o plano de Deus é abençoar o seu povo. Deus disse a Balaão que o seu povo era um povo abençoado, um povo bendito. Não porque Israel fosse um povo sem problemas e defeitos e pecados, mas porque ele, Deus, o Senhor, decidiu abençoar este povo. Ser livre do engano do prémio de Balaão é sermos livres de nós mesmos, dos nossos desejos errados, que muitas vezes, ou quase sempre, não nos parecem errados. E é por isso que nunca podemos deixar de orar como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Porque quando nós oramos para que Deus faça a nossa vontade, pode haver o perigo de Deus realmente concretizar a nossa vontade.
E isso é o pior que nos pode acontecer, como aconteceu com Balaão. E por isso precisamos de orar: livra-nos da tentação, livra-nos do engano do prémio de Balaão, livra-nos de nós mesmos. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. E devemos dar graças a Deus por todas as vezes que Ele nos impediu, que Ele nos impede de fazer aquilo que queríamos fazer. Coisas que achávamos que eram boas para nós, coisas que achávamos que eram boas até para o seu reino. Mas louvado seja o Senhor porque Ele impediu e nós não as fizemos. Porque quando nós queremos na nossa teimosia, como Balaão fazer, porque os nossos olhos não estão no Senhor, mas estão no prémio, na recompensa, quando Deus permite que nós façamos, isso não será para a sua glória, mas será para a nossa condenação. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que está em nós, que nos leva a cada dia a entender com mais profundidade que a vontade de Deus, ainda que contrária aos nossos desejos, é a melhor coisa para a nossa vida.